Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. E nesse vídeo de hoje eu quero comentar um pouco aí sobre a vitória do Brasil por 4-1 sobre a seleção do Paraguai, o que trouxe de novo aí uma esperança aí para a seleção brasileira se reabilitar nessa Copa América. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like, isso ajuda bastante aqui no nosso trabalho. Pois bem, vamos começar falando aí desse jogo, né, envolvendo o Brasil e Paraguai lá pela Copa América. E foi um jogo onde que a seleção brasileira já entrou ali meio que pressionado, porque empatou o primeiro jogo com a Costa Rica, né, o que foi um resultado ruim, né, haja vista o que representa a seleção brasileira, o que representa a Costa Rica, né, então foi um jogo onde o Brasil foi melhor o tempo inteiro, né, pressionou o tempo inteiro, mas o gol não saiu, então foi um resultado ruim. E aí tinha-se a pressão muito grande, porque se o Brasil empatasse ali ou perdesse para o Paraguai, a classificação realmente seria muito complicada. Então já entrou com uma certa pressão a seleção brasileira. No início ali da preparação, o Dorival Júnior tinha falado que iria com o mesmo time, nas coletivas a impressão era que ele iria entrar com o mesmo time e ele entrou praticamente com o mesmo time, só que teve uma mudança ali importante, né? Ele tirou o Rafinha ali na direita e colocou o Savinho, né? O Savinho lá do Girona, que era do Atlético Mineiro, e era um jogador que está ali estreando, né? pela seleção brasileira, né? Não fez ainda grandes jogos ali pela seleção, né? Então, realmente era uma novidade, né? E aí o jogo começou um pouco tenso, né? Acho que talvez ali pelo momento mesmo, né? Mas logo o Brasil ali já foi se soltando, já foi começando a jogar mais, né? E toda aquela questão que envolvia também o jogo, acho que é importante a gente comentar, principalmente a questão do gramado ali, a espessura, né? Então estava tudo aquilo ali em campo ali, né? Vamos dizer, os jogadores durante a semana, né? Durante a preparação já tinham falado também dessa questão do gramado, muita gente criticou, né? Principalmente depois do jogo da Costa Rica. E aí o Brasil foi se soltando ali no jogo, né? Conseguiu abrir o placar com o Vinícius Júnior, que fez uma partidaça, né? Mais uma bela apresentação do Vinícius Júnior. Eu acho que tinha muito tempo que o Brasil, a gente não viu uma boa atuação do Vinícius Júnior, né? E aí o Brasil rapidamente fez 3 gols, né? Eu acho que isso aí já deu uma certa tranquilidade durante o jogo, né? Antes do Brasil fazer os gols, né? Teve um lance lá que foi o Brasil teve um pênalti, né, a favor. O Lucas Paquetá foi bater o pênalti, bateu para fora, né? O que causou um pouco mais de tensão ali, né? E depois ali o Vinícius Júnior conseguiu fazer uma bela jogada, né, e fazer o gol. Então aquilo ali já ficou mais tranquilo, né? O Savinho também fez o gol dele, né? E ali no primeiro tempo já estava 3-0 no final do primeiro tempo. Então assim, já estava um jogo bem mais tranquilo do que se imaginava que fosse, né? Se imaginava que fosse um jogo até mais complicado. E ali no segundo tempo também o Brasil continuou pressionando, né? Continuou jogando melhor. O Paquetá, o Brasil de novo sofreu um pênalti, né? Ficou uma disputa ali, meio que o Vinícius Júnior pegou a bola, o Rodrigo também. E aí colocaram de novo o Paquetá para cobrar, né? Para ele foi muito bom, né? Porque voltar a confiança, né, e tudo mais, né? Então é importante para ele fazer aquele gol. E aí depois o Brasil tomou um gol, mas nada que assustasse, né? Então assim, de forma geral foi um bom jogo do Brasil, uma boa apresentação, né? O time do Paraguai um time, não é um time tão ruim assim, né, para essa goleada assim tão expressiva, né? Talvez não represente bem aquilo que é o time do Paraguai. Eu acho que é um time talvez até melhor do que a Costa Rica, né? Mas foi um dia onde que tudo deu certo para a seleção brasileira, né? As coisas aconteceram de forma muito positiva. E aí vive aquela sensação, né? A gente começa a refletir sobre isso. E aí, será que o Brasil vai crescer na Copa América? O time está no caminho certo, né? No dia que empatou a gente já acha que está tudo ruim, depois de uma vitória parece que está tudo muito bom. Então assim, eu acho que é muito parecido com aquilo que a gente tinha discutido aí no último vídeo, falando sobre a seleção brasileira. Eu acho que está no início de trabalho, a seleção brasileira é uma seleção que está num momento de preparação, pensando na Copa do Mundo, muito
inferior, né, anterior, né, talvez essa seja a palavra melhor, do que a Argentina, do que a Colômbia, né, do que o Uruguai, por exemplo, né? Então são times que já estão ali há mais tempo se preparando, mais tempo se organizando. A gente pegar na Europa a seleção da França, a seleção da Bélgica, a seleção da Inglaterra, Espanha. A Espanha talvez passe por um momento de reformulação, mas já tem um elenco muito formado, uma cara ali muito formada. Então, essas seleções já estão no momento de preparação muito mais avançada que o Brasil, que precisa, de certa forma, passar por uma reformulação, né? Então, tem a questão também do Neymar ali, né? O Neymar sempre presente lá nas arquibancadas, vai no vestiário, né? E os jogadores têm uma referência nele muito grande, né? Então, assim, ainda vive isso, né? O Brasil não tem como se desvincular do Neymar, pelo menos nesse momento. Ele já não é mais unanimidade, né? Principalmente entre a torcida do Brasil, né? Os jornalistas, os críticos aí de futebol. Ele já não é mais unanimidade. Não pelo talento, pelo futebol que ele tem, a gente sabe que ele tem, mas porque não vem jogando bem o Neymar, né? Há muito tempo não joga futebol e tem esses altos e baixos, né? Aparece muito na imprensa em coisas que não envolvem o futebol. Então a seleção ainda está naquele momento de se reformular, né? De criar uma identidade, de montar um time que será esse time aí que vai disputar a Copa de 2026, né? Evidente que ainda tem as eliminatórias e tudo mais, mas a tendência é que chegue ali com tranquilidade na Copa do Mundo. Bom, e voltando aqui falar sobre essa Copa América, o Brasil vai ter um jogo contra a Colômbia, que é um jogo que é importante a vitória do Brasil, né? Porque ali eles vão decidir quem vai se classificar em primeiro no grupo. Então, dependendo da classificação do Brasil, né? A tendência também é que o Brasil se classifique, né? Acho que um empate já dá a classificação para o Brasil, mas se ficar em segundo, vai enfrentar vai enfrentar o Uruguai, né? Se o Brasil não se classificar em primeiro, vai enfrentar o Uruguai, que é um adversário bem complicado ali para essas quartas de final. Se o Brasil se classificar em primeiro, ele vai enfrentar ou os Estados Unidos ou o Panamá, né? Então, um adversário teoricamente mais fraco, né? Teoricamente não, né? Um adversário mais fraco do que o Uruguai, né? O Uruguai e a Argentina nessa Copa América estão fazendo campanhas excelentes, né? Talvez as melhores campanhas aí que a gente viu até agora são de Argentina, Uruguai e Colômbia. Então o Brasil tem a chance aí de reverter toda essa situação, de mudar todo o ambiente, se conseguir essa vitória contra a Colômbia. Eu acho que é um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil, porque a Colômbia também tem bons jogadores, está jogando muito bem, mas o Brasil tem todas as chances, né, vamos dizer assim, de se reabilitar aí na Copa América e conseguir a classificação em primeiro. Então, muito legal a gente ver de novo o Vini Júnior jogando muito futebol, né? Realmente é um cara sensacional, né? O talento que ele tem ali jogando, realmente é algo espetacular, né? A gente vê o Paquetá também voltando a jogar, então é muito interessante isso, né? Muito bom a gente ver a seleção nesse momento bom. E conseguindo essa vitória com a Colômbia, eu acho que vai confirmar isso. Uma coisa que ficou ali muito ali, a gente questionou também a questão do goleiro Alisson, né? Não foi muita bola no gol, né? Ele tomou um gol ali que talvez não tenha sido culpa dele, foi um belo chute lá do jogador do Paraguai lá, mas eu vi muita gente criticando, né? Que era uma bola defensável, etc, etc, né? Então tem essa questão ainda ali no gol em cima do Alisson, né? Por enquanto é o goleiro titular, né? Não se tem dúvida em relação a isso. Acho que é um cara muito experiente, muito bom goleiro. Talvez não passe por um grande momento na seleção brasileira, mas é isso, né? Com os jogos, se o Brasil conseguir uma vitória importante ali contra a Colômbia, né? Eu acho que a história já começa a mudar, né? E aí a gente começa a ter a Copa América ali se desenhando, né? Onde a gente começa a ter os confrontos que realmente fazem sentido ali, né? O Brasil classificando para as quartas de final, né? E a gente pensando aí nos nossos principais rivais aí, né? Que são Uruguai e Argentina aí, que são times aí que têm um nível técnico muito interessante. Então era isso aí, minhas impressões sobre esse jogo. A gente vai acompanhar aí essa Copa América, né? Esse final dessa fase aí de grupos, né? Esperando a classificação do Brasil. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa seleção. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.